Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Eu sou Samantha, professora de ciências, e hoje a nossa aula é sobre ecologia. Esse assunto está dividido em dois momentos. A gente vai começar o capítulo hoje, mas encerraremos ele na próxima aula, combinado? Bom, hoje tem pouquinha tarefa, então quero que vocês se organizem, já que nós vamos nos encontrar online hoje. Se organizem, olhem os conteúdos passados, veja se ficou alguma dúvida e aproveite que nós vamos estar juntos à distância, mas ainda assim juntos. Você aproveita e anota essas dúvidas para na nossa aula de hoje a gente poder conversar sobre essas dúvidas, beleza? Então, o assunto de hoje está entre a página 27 e 35. Na semana que vem a gente continua e encerra o capítulo. Hoje tem pouco exercício, mas na semana que vem já vai ter mais. Então, se prepara, tá bom? Pronto. Os seres vivos e suas relações com o ambiente. Bom, todos nós, seres vivos, né, principalmente plantas e animais, sofrem bastante interferência do ambiente em que está localizado, tá bom? Os fatores como qualidade do ar, presença de água, umidade, temperatura, tudo isso de alguma forma interfere, tá? No comportamento dos animais, dos seres vivos, né? Principalmente dos animais e plantas, tá bom? É importante lembrar que nós temos uma diversidade muito grande de ambientes na Terra e que essa diversidade vai provocando cenários, ou seja, vai criando paisagens características dos fatores que apresentam. Então, quando a gente olha uma imagem, por exemplo, quando a gente observa uma paisagem, a gente consegue compreender se aquele lugar é seco, se é úmido, se naquele lugar tem um solo muito fértil ou um solo menos fértil. Por quê? Porque esses fatores externos, eles de alguma forma vão estar provocando inferências, tá, nos seres vivos, principalmente plantas e animais. Eu digo principalmente plantas e animais porque o ser humano, ele é muito adaptável e o ser humano, ele tem a razão, né? Com a razão, ele consegue transformar os ambientes no qual ele está inserido. Beleza? Então, vamos ver aqui o que está dizendo aqui no livro. Você já observou, você já reparou nos diferentes ambientes que o nosso planeta possui? Em cada um deles podemos observar a presença de vários elementos naturais, como solo, ar, água e seres vivos. A natureza é incrível, ela é capaz de manter um equilíbrio ambiental impecável entre os seres vivos e o ambiente. E em falando em equilíbrio, realmente é um fator assim incrível. Se não houver inferências humanas, a gente tem um equilíbrio bem interessante, né? Uma organização entre plantas e animais de modo que funciona bem. Eu quero falar também que na natureza, naturalmente, espécies, plantas ou animais, elas podem entrar em extinção, naturalmente, tá? Ao longo da história, né, da Terra, a gente tem várias espécies que entraram em extinção sem o homem interferir. O problema hoje da inferência humana é, acelerar o processo de extinção de algumas espécies e não só acelerar o de algumas espécies, como provocar um número muito grande de espécies entrando em extinção, tá? Outra coisa também, naturalmente, a Terra ela é dinâmica e naturalmente há modificações de temperatura, de paisagem, isso é tranquilo. O problema é porque o homem, ele provoca, né, as inferências que o homem provoca na natureza, faz com que as alterações que se fossem naturais, elas iam demorar muito tempo para acontecer, tempo esse suficiente para algumas espécies se adaptarem, e isso era natural, só que o homem fazendo essas inferências, o homem poluindo, sujando, né, degradando, ele faz com que essas mudanças que ocorreriam de modo lento, elas ocorram de modo muito acelerado, fazendo com que as espécies não consigam se adaptar o suficiente
para, né, se ambientar nos espaços e poder sobreviver às alterações. Mas alterações na natureza ocorrem, isso é natural, isso é tranquilo, e mudanças no cenário também podem acontecer. A diferença é a velocidade, é o tempo que tudo isso acontece, beleza? Pronto, eu espero ter sido clara. Se eu não fui, anota a dúvida que a gente vai conversar na nossa aula, beleza? Pronto. Agora vamos falar o seguinte. O que é ecologia, minha gente? Ecologia literalmente significa habitar, né? Literalmente é a ciência do habitar, é a ciência que estuda a relação dos seres vivos com a natureza, tá certo? Aí aqui tá dizendo o seguinte: os seres vivos que habitam na Terra atualmente precisam viver em um local onde existe luz solar, oxigênio e uma temperatura que permita a existência de água líquida. Então, essas são as características que o ambiente precisa ter para que um ser vivo consiga se adaptar, consiga habitar. Ou seja, luz solar, oxigênio e uma temperatura que a água esteja na sua forma líquida, tá certo? O conjunto dos seres vivos e elementos que cercam todo esse ambiente. Pronto. Aí, deixa eu ver. Pronto. A relação dos seres vivos com esse ambiente é o objeto de estudo da ecologia. A ecologia, ela estuda essa relação do ser vivo com o ambiente. Lembrando que esse ambiente, para que um ser vivo possa existir, precisa ter luz solar, oxigênio e temperatura. Agora, atenção. Algumas espécies se adaptaram a algum ambiente que tem pouco ou quase nenhuma coisa dessas aí. Por exemplo, a gente tem os peixes de regiões abissais que não tem luz solar, é um ambiente super escuro, né? E eles conseguiram se adaptar, mas eles não precisam de luz solar, só que eles se alimentam dos restos de animais que são consumidos em cima, que esses, por sua vez, precisam de luz solar. Então, ele não precisa de luz solar, ele não precisa de luz solar de forma direta, mas de forma indireta ele precisa, tá? E oxigênio é uma temperatura que permite a existência de água líquida. Então, isso é fundamental. Beleza? Então, vamos lá. A nossa casa, a nossa morada. Vamos ler isso aqui. Etimologicamente, a palavra ecologia vem do grego oikos, que quer dizer casa, e logos, que significa estudo. Sendo assim, estudar ecologia é estudar sobre a casa maior de todos nós, a Terra. Além dessa grande morada, nós temos a nossa casa incomparavelmente menor. A casa onde vivemos com os nossos familiares deve reunir alguns elementos importantes na convivência harmônica, dentre eles o amor, respeito, a tolerância e a amizade. As pessoas que nela habitam devem diariamente cultivar esses elementos. Então, veja só, se para que na minha casa a coisa funcione bem, eu preciso ter amor, carinho, respeito, tolerância e amizade, então eu também preciso exercer, eu também preciso viver, eu também preciso ter esses mesmos sentimentos quando eu pensar na minha casa maior, que é o planeta Terra. Então, a gente tá vendo hoje, a gente tá vendo na televisão, que ocorre vários problemas ambientais e não é uma questão de governo, viu, minha gente? O problema ambiental no Brasil é uma coisa muito antiga e aí a gente tem vários problemas ambientais, agora com muita repercussão, mas sempre existiram vários problemas ambientais no Brasil e as pessoas simplesmente não são indiferentes, elas não estão nem aí. A partir do momento que a gente não se interessa pela qualidade da nossa casa, a gente vai ter uma casa sem reboco, sem tinta, caindo aos pedaços, sem móvel. A mesma coisa acontece quando a gente não consegue ter esses sentimentos quando a gente pensa no planeta Terra, tá? Então, fica aí uma reflexão, tá? Para que a gente seja mais empático,
né? Que a gente seja mais solidário, que no nosso dia a dia a gente consiga fazer coisas que ajudem o meio ambiente, tá? Que colaborem. Lixo, jogar lixo no lixo. Se você puder reciclar seu lixo, melhor ainda. Economizar água, economizar energia elétrica, não desperdiçar alimentos. Tudo isso contribui para um meio ambiente mais saudável, beleza? E esse ambiente ele é formado por fatores bióticos e abióticos, tá certo? E quem são esses fatores? Esses fatores que constroem esse ambiente, ele é formado por elementos bióticos e elementos abióticos. Os elementos abióticos são a insolação, os ciclos de gás, água, mineral e minerais, energia, tudo isso são elementos abióticos. Rocha, tá certo? Elementos abióticos. E os elementos bióticos são as plantas, os animais. E essas plantas, esses animais têm funções, né? Por exemplo, as plantas elas têm como função produzir alimentos, ela mesma é o alimento. Aí a gente tem os animais, que são os herbívoros, que comem só planta, e os carnívoros, que comem, né, carne. E também temos os decompositores, que depois que aquela matéria morre, vem lá os decompositores, né, decompor aquela matéria transformada em macronutriente para micronutriente, para que a planta possa se alimentar, dando aí o ciclo da vida. Nesses compostos, desses componentes bióticos, estão todos os seres vivos, beleza? E os abióticos são aqueles elementos não vivos, combinado? É esse ambiente integrado e autofuncionante, onde você reúne elementos bióticos e abióticos, é chamado de ecossistema. E o ecossistema, meus amores, ele não é um grande lugar, não. Dentro de uma bromélia dessa aí, essa plantinha, dentro dela tem acúmulo de água, dentro dela tem vários organismos que vivem dela, daquela água que está ali depositada, dos nutrientes que ela tem. Então, um ecossistema ele pode ser um pequeno lago, uma flor, como também um ambiente bem maior. Para que a gente entenda que existe um ecossistema, o tamanho não tem nada a ver. Beleza? Agora vamos embora. Os fatores que caracterizam o ecossistema. Como dizemos, de modo geral, ecossistema é formado por é um conjunto formado pelas interações dos seres vivos entre si e com o ambiente, ocorrendo a transferência de matéria e energia entre eles. Dessa forma, um lago ou uma floresta ou uma gota d'água podem ser considerados ecossistemas. Então, a gente já viu isso, né? É essa relação entre fatores bióticos e abióticos que dão origem aos ecossistemas. E aí o que acontece? Dentro do assunto de ecossistema, a gente tem alguns conceitos. Habitat é a casa, é onde mora a espécie, tá certo? Essa espécie, ela vai ocupar um espaço e esse espaço que ela ocupa é chamado de habitat. Nicho ecológico são os hábitos que essa espécie apresenta. Por exemplo, esse aí é o tamanduá-bandeira. Ele tem de 1,80 m a 2,20 m de comprimento, é um animal bem grande. Mas o nicho dele, ou seja, a forma como ele vive, tá? É comendo cupins e formigas, animais bem pequenininhos, né? Então, ele se alimenta de cupins e formigas. E quando eu falo de habitat, eu estou falando de comportamento, estou falando de modo de vida, o que come, por onde anda, tá certo? Mas quando eu falo do espaço que ocupa, eu estou falando de habitat. Outros conceitos também são mencionados. A gente, quando fala de ecossistema, a gente não pode confundir população e comunidade. População é um conjunto de seres vivos da mesma espécie. Já a comunidade compreende todos os seres vivos que vivem em uma região em determinado tempo. Então, quando eu falo de população, olha aqui a imagem que eu coloquei para vocês. Eu estou falando só de um grupo de espécies. Quando eu falo de comunidade, ó, eu já estou falando
dos grupos que existem naquele lugar por um determinado tempo, tá bom? E quando eu pego essa comunidade e somo aos fatores abióticos, que são os fatores que compõem o ambiente, aí eu vou ter um ecossistema, beleza? Tranquilo? Massa. E aí, o equilíbrio ambiental, ele é fundamental para que haja um ecossistema saudável e para que todos os animais e plantas cumpram com seu papel na natureza. A gente tá vendo as queimadas, né, que estão acontecendo no Brasil. E quando isso acontece, eu tenho um desequilíbrio ambiental muito grande. Eu vou ter uma perca muito grande de espécies, seja de animais e plantas, e eu vou ter um estresse muito grande nesse ambiente que pode provocar uma série de consequências. Desde consequências ali naquele ambiente, como até na nossa vida. Porque dependendo do que está sendo morto ali, né, dependendo dos animais que estão deixando de existir naquele lugar, eu posso ter um problema sério no que na polinização, na produção de algum tipo de elemento. Se você nunca assistiu, assista o filme da abelhinha. Eu acho que é Believe, eu acho. Nesse filme é um desenho, né? Um desenho animado da abelhinha. E esse desenho conta a importância da abelha, do trabalho da abelha, e como é um desenho que é uma fábula, né? A abelha tem características humanas, ela fala, ela pensa e tal. Então, qual é o lance? Ela não é a favor do trabalho que ela exerce, ela quer mudar. Ela convence várias abelhas a parar de trabalhar. E no filme tem todas as consequências, né? Que podem acarretar o fim do trabalho das abelhas. E aí tem toda a moral, né? A moral da história é a importância de cada animal cumprindo a sua função. Então, quando há uma queimada dessa, quando há uma poluição, como a gente tem tido, né, um cenário cada vez mais poluído, a gente tem aí muito desequilíbrio ambiental, algumas espécies deixando de cumprir suas funções, e isso pode reverberar, acho que eu falei até errado, isso pode ter consequências até na nossa vida, na vida do homem. Até porque nós, seres humanos, a gente faz parte desse ambiente, beleza? Eu achei esse resuminho maravilhoso na internet, decidi apresentar para vocês. Então, o que é ecologia, meus amores? Ecologia é a interação entre seres vivos e meio ambiente. Né? O meio ambiente ele é composto por fatores bióticos, que são os seres vivos, e os fatores abióticos, que é o clima, a temperatura, a umidade. Juntando fatores bióticos e abióticos, eu tenho o ecossistema, e esse ecossistema ele forma a biosfera, que é a esfera da vida, não é isso? Já os seres vivos, como é que eles se comportam, né? Eles dão origem, eles formam as comunidades. Essas comunidades são constituídas por populações, tá? Que são conjuntos de indivíduos da mesma espécie. E essas populações são formadas por espécies. Então, a gente tem uma espécie, um grupo de espécies, população, várias populações de diferentes espécies formam as comunidades. Beleza, meus amores? Por hoje é só, tá bom? As espécies, né? A espécie, ela tem o seu habitat, que é o local onde ela ocupa, e o nicho ecológico dela, que é o cotidiano, é o modo de vida dela. Veja que a gente conseguiu resumir bem direitinho, né? Então, por hoje é só, tá? O código da aula de hoje é ecologia. E aí eu espero que vocês entrem em contato comigo no meu Instagram, mesmo tendo a aula online hoje. Eu ainda assim quero que você vá lá no meu Instagram, deixe seu nome, sua série, sua turma e o código da aula de hoje, tá bom? Responda as questões da página 27 até a 35. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo no meu Instagram. Beijos pra vocês e até a nossa aula de correção. Tchau, tchau.